Vamos começar então, nós vamos orar, agradecendo a Deus aí, por podermos estar aqui nessa manhã, né, com vida, com saúde. Bom dia, Ju, Matheus, Larissa, turminha aí, o Gá. Bom dia, pastor. Bom dia. Hoje a aula está muito legal, gente. Eu preparei ontem à noite e vai falar de uma coisa que a gente está vivendo mais no presente, né? Sobre a ação do Espírito Santo, né? Depois do Pentecoste ali, que é o que a gente está vivendo hoje. E então a aula está muito bacana. Eu não vou assim não vou ter a pretensão de terminar tudo, porque tem muita coisa legal para a gente ver, muita coisa interessante. E vocês também podem ficar à vontade de estar perguntando. Se tiver alguma dúvida, a gente para e a gente explica melhor, tá bom? Bom dia, pastor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Graças a Deus. Vamos orar então, agradecendo a Deus aí por estarmos aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pela noite de descanso que nós tivemos. Obrigado porque antes de acordarmos, o Senhor já renovou sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, e o Senhor nos deu vida em abundância. E eu agradeço ao Senhor por isso, Pai. Obrigado por essa sala de aula também, ainda que virtual. Eu te agradeço por esses alunos e peço para que o Senhor, de maneira poderosa, possa estar falando conosco. Usa a minha vida, de cada irmão aqui, para que os teus planos e a tua vontade se cumpram em nossas vidas no dia de hoje. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar aí. Vai chegando a turminha e vocês vão ficando à vontade aí, tá? O Gui chegou, o Matheus também, e a dona Cida já estão aí presentes também. Então nós vamos aprender hoje lá na aula 6, sobre o Espírito Santo depois do Pentecoste. Então quem tiver com a revistinha aí, já pode abrir nessa lição 6, e nós vamos estar tratando sobre isso, né? Então vai falar agora o que aconteceu com a igreja, ou melhor, né, com o mundo, né, depois do advento aí do Pentecostes. Então, preste bastante atenção, a aula tá muito boa e muito importante para nós também, tá? O versículo chave aí que a gente vai usar é Atos 1, versículo de número 8, que diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, essa é a promessa, né, que Cristo fez para a igreja, e ele disse o quê? Que nós receberíamos o poder quando o Espírito Santo viesse, né, nesse dia de Pentecostes aqui, sobre primeiro os discípulos, né, e depois também para com as nossas vidas. E esse poder veio basicamente para quê? Queria ouvir de vocês. Acende a luz, por favor, amor. Tive que fechar, ela ficou ouvindo sua voz. A passarinha está desesperada lá, ela ouve minha voz, ela começa a gritar, a calopsita. Mas o que aconteceu depois que o Espírito Santo veio? Eu quero ouvir de vocês. E por que né, ele deu esse poder para nós? Para fazer o quê? Vamos lá, quem quer falar aí? O próprio versículo está dizendo. Poder, né, pastor? Oi? Poder, né? Seria o poder para nós, né? Isso, poder para quê, seu Theo? Para fazer qualquer obra, né? Que tivesse direção, aprovação dele. Sim. Obrigado. Quem mais quer comentar aí? Pode falar, Silvia. Eu ia falar besteira, eu ia falar que antes tinha que passar pelo sacerdote, e aí depois Espírito Santo, mas não é isso. Não. Não é isso. Antigamente a gente tinha a ação do Espírito, só que era de outra forma, né? Ele agia na boca dos profetas, ele falava, mas era de outra forma. Mas não está errado o pensamento, não. Vamos lá. Por que Deus, através do Espírito, ou seja, por que Deus, né, deu o Espírito para nós, né?
Esse poder para quê? Pregar a própria palavra, pregar o evangelho, né? Isso. Então, eu quero que vocês aprendam também, porque aqui é uma aula, né? E não tem vergonha nenhuma de você não saber, por isso que a gente está aqui. Né? E ninguém sabe tudo também, a gente sabe algumas coisas e compartilha com os irmãos. Mas a interpretação que eu queria que vocês fizessem é essa. Ele falou assim, ó, vocês vão receber o poder para vocês serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, basicamente, né, nesse primeiro ponto aqui, o Espírito Santo, ele veio para dar um poder para a gente pregar a palavra dele, tá? É só isso, pastor? Não, o Espírito Santo veio também para fazer várias outras coisas que a gente vai aprender na aula de hoje, mas basicamente, o Espírito Santo, ele veio para nos dar ousadia, para nos dar coragem, intrepidez, para que a gente pudesse pregar a palavra e ser testemunhas dele aqui na Terra, né? Que é a grande comissão, é da gente ir fazer discípulos de todas as nações, batizando, né? Elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando essas pessoas a guardar a palavra e fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Fala, Ninha. A questão do relacionamento também, né, com Deus. Sim. Depois, pós, né, essa parte agora que nós estamos entrando agora no estudo, muita coisa mudou na vida do cristão, né? Isso. Através do Espírito Santo em relação ao relacionamento com Deus. Amém, isso mesmo. Ele vai também nos ajudar a nos relacionarmos com Deus, né? E nos vai dar também capacitação para que a gente continue a nossa jornada aqui, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o alvo aí da nossa lição? É verificar que Deus passou a se relacionar de uma maneira especial com o seu povo depois que o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes. Então, o relacionamento com Deus agora mudou. Aí entra no que a Silvia falou, né? Antigamente tinha o sumo sacerdote, aí você tinha que ir lá, oferecer sua oferta, aí o pecado era perdoado. Agora, né? E Deus falava com Moisés, aí o Moisés falava com o povo, né? Tinha essas, não vou dizer barreiras, mas essas dificuldades, né? Embora Deus sempre se relacionou com o homem, mas ele levantava algumas pessoas com uma direção especial para falar ao coração do povo. Agora não. Agora o Espírito Santo, ele vai se relacionar com todos nós, né? De maneira pessoal, de maneira individual e também de maneira coletiva, né? E de uma maneira especial. Então, é isso que a gente tem que aprender na aula de hoje. O Espírito veio para permanecer com a igreja e habitar no crente. Então, o Espírito Santo agora, ele veio para permanecer com a igreja, que somos nós, e habitar na nossa vida, né? Lembra que a gente já falou que nós somos a morada do Espírito Santo, nós somos santuários de Deus aqui na Terra. Então, é a partir do Pentecostes que a gente passou a ser, então, santuários de Deus, habitação do Senhor, tá? Então, vamos para frente aí. Eu já vou começar aí na introdução, para que a gente possa entender aí. Então, antes de ser levado às alturas, subindo à presença do Pai, Jesus deu a ordem expressa aos seus discípulos, reunidos para aguardar em Jerusalém, até que fossem batizados com o Espírito Santo. Então, antes de Jesus ser levado às alturas, né, e assentar à destra de Deus Pai, ele deu uma ordem aos seus discípulos, né? Ele falou para que eles aguardassem em Jerusalém, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Quem estava domingo na igreja ou acompanhou pela internet, eu falei um pouco sobre isso, né? Que nós precisamos nascer das águas, que é o batismo das águas, né? Que é o arrependimento, é uma testemunha diante das pessoas que nós somos de Jesus, e também nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. E isso começou, esse batismo com o Espírito Santo, quando Jesus estava sendo levado às alturas, aos céus, né? Ele falou, vocês fiquem em Jerusalém, porque lá eu vou batizar vocês com o meu Espírito Santo, tá? Então, essa foi a ordem de Jesus aos seus discípulos. Os 52 discípulos não poderiam de forma alguma realizar a obra de Cristo sem a presença contínua do seu Espírito. Lembra que eu falei no começo da aula aqui, do versículo? Para que você tenha poder para testemunhar a Cristo, você precisa ter o Espírito Santo. Por quê?
porque senão vai ser somente palavras. E palavra não muda ninguém, gente. O que muda é o poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Né? Palavra não convence a pessoa de nada. Agora, quando tem a ação do Espírito Santo, aí a coisa é diferente, né? Porque aí o poder é dele, não é o poder nosso, tá? Então, essa era a grande promessa do Pai para os discípulos de Jesus, que eles receberiam grande poder através do Espírito Santo que lhes seria dado para realizarem a tarefa da qual Cristo lhes incumbiria antes de subir aos céus. Então, antes de Jesus subir, ele deu essa ordem e falou, ó, vocês vão ser cheios agora do Espírito Santo para dar continuidade à minha obra aqui na Terra, tá? E isso é muito bom, né? Porque a gente não está sozinho. Quando a gente pensa em caminhada cristã, em pregar, em ser testemunha, a gente tem que ter esse conforto de que o Espírito Santo está conosco, né? Ele vai dar as palavras certas, vai colocar na nossa boca as palavras certas, ele vai usar a nossa vida na hora correta, de maneira assertiva, mas para que a gente possa testemunhar sobre Cristo Jesus e a sua palavra, tá? Então, os discípulos aqui, eles obedecem à orientação de Jesus e esperam unidos em oração. E no estudo também das Escrituras, até que se cumpriu o tempo determinado por Deus para que eles tivessem a mais extraordinária experiência, recebendo dos céus a comprovação de que Cristo tinha entrado no santuário celestial e estava sentado à destra de Deus Pai. Pois com o cumprimento da sua promessa, a sua obra redentora estava concluída. Então, o que acontece aqui? Jesus já tinha cumprido a função dele terrena. Ele viveu aqui 33 anos, ele foi crucificado, e antes, né, de ser crucificado ali, ele estava ensinando os seus discípulos, dizendo, ó, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. E o Espírito Santo virá sobre vocês ficam lá em Jerusalém, reunidos em oração, em meditação na palavra, que eu vou batizar vocês para que vocês deem continuidade à minha obra aqui na terra, tá? Então, tá dando para entender o que eu estou falando? Jesus vai ser levado aos céus, só que ele vai deixar o Espírito Santo aqui sobre nós. Para quê? Para que a gente continue a obra do reino de Deus aqui na terra. Jesus vai, mas ele deixa o seu Espírito Santo para capacitar a igreja, para confortar, consolar e assim por diante, tá? Mas o papel dele, de Jesus, ele já tinha cumprido, né? Que era morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Esse foi a maior missão de Jesus, né? Ou seja, a única missão, que era religar o homem a Deus, né? Ele é a ponte, ele que faz o intermédio entre Deus e o homem. E isso foi possível porque Jesus se tornou homem, né? O Filho de Deus veio aqui à Terra e morreu pelos nossos pecados, tá? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos tocar o barco para frente aqui. Vamos falar aí do dia do Pentecostes. Isso aqui é muito legal também, e a gente precisa entender o que foi esse dia de Pentecostes aqui. A vinda do Espírito Santo no Pentecoste marcou uma mudança crucial na maneira de Deus se relacionar com a raça humana. Esse evento nos assegura que ele veio para realizar os propósitos de Deus no mundo, na igreja e no crente de maneira individual, tá? Então, esse dia de Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, vai acontecer uma mudança radical, né? Agora o Espírito Santo vai habitar dentro de nós. Então, isso muda toda a perspectiva de que os discípulos tinham naquele tempo lá, tá bom? O que é o Pentecoste, então? Pentecostes era uma das 3 festas mais importantes no calendário judaico, nas quais deveriam comparecer perante o Senhor todos do sexo masculino. As outras 2 festas eram a Páscoa e a festa também dos tabernáculos. Então, esse Pentecostes aqui, ele já tem antes da vinda de Jesus, tá bom? Só para a gente entender. Era uma festa, né, dentre as 3 que tinha mais importantes, que era a Pentecoste, Páscoa e a festa dos tabernáculos. Então, isso já acontecia no calendário judaico. E também já está acontecendo no Novo Testamento, tá bom? Então, Pentecostes ficou conhecida como a festa das semanas. Preste bem atenção nisso, que
que é muito importante para a gente saber disso, tá? Então, agora, a festa dos Pentecostes, ela foi conhecida também como a festa das semanas. E por quê? Porque era comemorada no dia seguinte ao 7º sábado depois da Páscoa. Então, seria uma semana de 7 semanas. Então, olha que interessante, né? Eles comemoravam esse dia do Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Olha que legal. E vocês vão entender o porquê disso, tá? Então, como isso perfaz 50 dias, o nome passou a ser Pentecostes. Então, para que houvesse a festa do Pentecostes, eles esperavam 49 dias e no 50º, né, que era nos 50 dias ali, eles comemoravam a festa das semanas, que era a festa do Pentecostes. E Pentecostes, na língua grega, ela quer dizer 50º, ou seja, 50, né? Então, eles esperavam 50 dias, depois ali da Páscoa, e aí no 50º dia, eles comemoravam a festa das semanas ou a festa do Pentecostes, tá? Essa festa era celebrada no início da colheita, por isso é chamado de Dia das Primícias, que é os primeiros frutos. Então, eles esperavam aí 50 dias depois da Páscoa, comemoravam ali o dia do Pentecostes, e essa festa era marcada ou celebrada como o início da colheita, né? Ou chamado também o Dia das Primícias, que é aí o recolhimento dos primeiros frutos. E esses primeiros frutos eram entregues para quem? Para Deus, né? Que era como se fosse o dízimo, né? A primeira parte ali que eles separavam dessa colheita que Deus havia dado, eles separavam aí no dia do Pentecostes ou no dia da festas das semanas, tá bom? Deu para entender isso aí, gente? Fê, Oi. eu falo que é a importância do estudo, né? Porque eu ouvi coisas aqui só nesse trecho que eu jamais tinha estudado em outros, assim, escola dominical, aula, a respeito, tão, assim, minucioso a respeito do significado, né? E aí eu fico pensando como que eles levavam isso muito a sério, os dias, porque hoje nós temos calendário no celular, calendário no papel, calendário em tudo quanto é coisa, né? E a gente se perde no tempo, se perde nos dias, na semana, e não faz tanta questão se é domingo, que é um dia especial do Senhor para a gente estar lá cultuando. As pessoas perdeu essa sensibilidade, perdeu essa identidade mesmo, assim, para estar. E esse povo, o que eles tinham na mão palpável para eles marcarem certinho os 50 dias para ir, para fazer, para oferecer, para levar suas ofertas, sabe? Por isso que eu falo, hoje as pessoas às vezes questionam o tempo que a gente vive hoje com períodos, né? Onde aconteciam muitas coisas antigamente, mas eu acho que todos nós deixamos muito a desejar hoje em relação às coisas do Senhor, do que a gente pode oferecer. Todos nós, no modo geral mesmo. No dia a dia, nos dias mesmo, assim. O Natal é uma data muito especial e importante, mesmo que não tenha relacionado na Bíblia o dia específico do Natal, do mesmo jeito que eu vejo, do mesmo jeito que é tão importante a gente comemorar a morte e ressurreição, por que não um dia de Natal? Só que o principal tem que estar ministrado para as crianças, para os jovens, para os adultos, entendeu? E fazer com alegria mesmo, fazer uma festa, comemorar, do mesmo jeito que a gente faz na Páscoa. Sim. Mas você vê que as pessoas, elas não faz mais tanta questão, né? De estar se dedicando, de estar oferecendo essas coisas para Deus. E o quanto era importante, porque o tanto que Deus fazia abençoava esse povo. Amém. Através dessas datas. É isso mesmo. E hoje a gente vê as igrejas mundanizando, né? Trazendo festas do mundo para dentro da igreja, né? Festa disso, festa daquele outro. Sendo que ela cita aqui 3 festas tão importantes e tão especiais que eu nunca vi igreja nenhuma fazer. É verdade. Até eu conheço algumas igrejas que fazem, né, essa festa aí dos tabernáculos,
né? Na Páscoa a gente comemora, mas é uma coisa que a gente precisa resgatar, né? Não como religiosidade, mas como forma de, assim, de fidelidade a Deus, né? De De reconhecer que gratidão. tudo vem dele, de gratidão. A Dora colocou aqui também que ela não sabia, né, do significado do Pentecostes, né? Pois é. Quantos não sabiam? Se puder dar um sinalzinho aí, tem um aí. A maioria não sabia, né, disso. E você vê como que é importante, né? Quando eu preparava o estudo ontem à noite, eu pensava nisso, né, que Deus, ele é tão exato, até na questão de números, gente. Sim. Não tem coisa assim que eu quero dizer, é que não tem coisa jogada para nós. Tem coisa planejada, tem coisa calculada, tem coisa minuciosa, né? E a gente vai entender que tudo tem um propósito. Por que 50 dias? Por quê? Então, a gente vai ver, né, quando que veio o Espírito Santo, e a gente vai entender o porquê, mas tudo de forma sincronizada, de forma perfeita, né, de forma assertiva, que Deus fez, por mim, por você, né? Aí entra o que a Ana falou, né, e a gente tem que fazer a gente às vezes não faz nenhum mínimo, né, vamos fazer, vamos nos aprofundar, né, no relacionamento com Deus, em buscar, em conhecer esse Deus, né, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente vai ter a vida melhor, mais a gente vai agradar a Ele, mais seremos abençoados por Ele e assim por diante, tá bom? Vamos lá, então. Quando Lucas destaca aí, ó, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, relacionado, relacionado aqui com os outros textos, né, de Levítico e Deuteronômio, a ideia acima que ele destaca, né, deixa eu ler de novo, porque tem pontos e vírgulas aqui, eu comi tudo. Desculpa, eu sou ansioso mesmo, a gente vai, vai mudando cada dia. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes. Esta é a ideia que Lucas aqui ele está destacando, né? Que teve um cumprimento do dia do Pentecostes. E esse cumprimento está lá em Atos capítulo 2:1, e que faz paralelo a Levítico 23 e Deuteronômio 16, tá? Então vamos lá. De fato, começando com a ressurreição de Cristo, como as primícias dos que dormem, contando os 40 dias nos quais ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, somando os dias que os discípulos aguardavam em oração no cenáculo, temos o período completo de que fala Lucas em Atos 2:1, quando ocorreu o evento da descida do Espírito Santo. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque talvez vocês não sabiam disso também. Eu sei que alguns sabem, mas outros não. O que acontece? Jesus, ele morre, ele vai lá para a cruz do Calvário, ele morre. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Até aqui, tudo bem? Nesse dia que ele ressuscita, ele passa mais 40 dias com o corpo ressurreto. Tá? Deu para entender isso? Então, Jesus morre, ele ressuscita, e nesse corpo, né, ressuscitado, esse corpo glorificado, permanece aqui ainda na terra 40 dias. Pastor, como isso pode acontecer? Não sei, mas é Deus, é Jesus aqui na terra. Tem coisa que não dá para explicar, né? Fala que Tomé não estava acreditando. Ele falou, Tomé, então põe as mãos, né? Lembra de Tomé, que a gente fala que é o discípulo que duvidava, e isso e aquilo? E ele pôs as mãos na marca onde estavam os furos, e ele falou assim, não, verdadeiramente era Jesus. Jesus comeu com os discípulos na praia com o corpo ressurreto. Loucura também. Fala que ele deslocava para um lugar do outro, atravessava até a parede. Coisa doida. Como alguém come e depois atravessa uma parede? Não é doideira, gente? Mas é um milagre, é o que a gente crê, é a fé. Então, nesses 40 dias, vamos voltar aqui, senão a gente se empolga, né? 40 dias que ele fica com o corpo ressurreto, ele vai ser levado assunto ao céu, ou seja, ele vai subir para destra de Deus Pai. Nesse dia que Jesus sobe, os discípulos eles tinham uma ordem de Jesus, que era o quê? Ficar lá reunidos, né? Orando, porque o Espírito Santo viria. Quantos dias eles ficam orando ali, gente? Aguardando a promessa? Quantos dias? 40, né, pastor?
Não, 40 dias foi que Jesus permaneceu aqui na Terra. Eu e a do Theo também, 40. Ah, ficaram. A Dora falou que foram 7. Não, também. O que era a festa dos Pentecostes, gente, que eu falei? O que representa Pentecoste no grego? 50. 50º. Então, que dia que o Espírito veio? 10 dias depois que Jesus foi assunto ao céu. Para completar o quê? Os 50 dias. Deu para entender isso aí? Então, o Espírito Santo, ele vem em qual dia, gente? No dia que era para vir, nos 50 dias. Por isso que é chamado Pentecostes. Olha que interessante Pastor, isso. Perfeição. Oi, Mo. só me explica de novo, é assim, é os 10 dias, não, são os 40, depois mais 10? Isso aí. Ah, então tá. Tá bom? Porque lembra que Jesus morreu e a gente comemora o que na morte dele? A festa do quê? Alô? Cri. O que a gente comemora na morte de Jesus, Mo? Oi? Ressurreição. Pastor? Oi, tá ouvindo? Tá um monte de gente parecendo robô, tá aí comigo. Páscoa. A Páscoa. Então a gente comemora a Páscoa, por quê? Porque Jesus é o Cordeiro Pascal, lembra? Pascual, né? O Pascal. Ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então ele morre no dia certo. Ele morre na data da Páscoa, gente. E depois, né? Aí tem os católicos que falam da quaresma, né? Por que quaresma? 40 dias. 40 dias. Aí os católicos estão ressuscitando, né, no grupo. 40 dias. Depois desses 40 dias, Jesus falou o quê? Fiquem reunidos porque eu vou vir, né? E aí, por coincidência, que não é coincidência, depois de 10 dias o Espírito Santo veio. Depois da reunião dos discípulos. Deu para fazer a ligação aí? Então, Jesus morre, ele fica 40 dias, depois dos 40 dias, ele fala para os discípulos antes de subir, vocês vão ficar reunidos lá em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer. No dia, em Atos 2:1, fala assim, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ou seja, ao cumprir-se 50 dias. Cumpriu os 50 dias, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles. Então não tem nada jogado na Bíblia, né? Tudo calculado, gente, né? E aí que tem o Antigo Testamento e o Novo. No Antigo Testamento eles também faziam isso, que era a festa do Pentecoste, e agora no Novo Testamento é feito, só que de maneira diferente. Porque agora o Espírito Santo vai vir sobre nós. No Antigo Testamento não tinha isso. Tinha celebração, tinha a presença de Deus, mas não tinha o Espírito habitando dentro de nós. Lembra que no Antigo Testamento, Deus se fazia presente na Arca da Aliança. Vocês lembram disso? E eles se reuniam ali e cultuavam a Deus no tabernáculo. Agora não. Agora nós somos o tabernáculo. Agora nós somos o santuário de Deus. Tá dando para entender a profundidade desse estudo de hoje, gente? Então, tudo certinho. Deus colocou as coisas certas, né, para abençoar a nossa vida e para a entrada agora de um novo advento. Agora eu não preciso ir mais no templo para ter a presença de Deus na minha vida, para receber algo novo, extraordinário. Não. A gente precisa entender que nós somos morada, que nós somos o templo, que nós somos a igreja, nós somos o templo mesmo, né, o santuário, morada do Espírito Santo de Deus. Isso começa quando? Nessa data que eu estou falando aqui. Jesus morre, fica 40 dias com o corpo ressurreto, e no 50º dia, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Nesse dia do Pentecoste, aí, nessa festa da semana, eles comemoravam, então, a descida do Espírito Santo sobre a vida deles, tá? Ou o batismo com o Espírito Santo. E, gente, vale lembrar que nesse dia dos Pentecostes, que era a festa ali das semanas, as pessoas deveriam comparecer perante o Senhor. Então, Jerusalém estava de que forma? Cheio. Estava lotado de pessoas.
E aí que a gente entende o que diz lá em Atos 2, né, do versículo 1 em diante, que eles começaram a orar em línguas, mas essa oração em línguas, eles estavam orando na língua materna deles de nascimento. Tanto é que alguns falaram assim, nossa, a gente está entendendo na nossa língua materna. Então, tamanho foi o poder do Espírito Santo que vieram sobre a vida daqueles homens que estavam ali reunidos, tá? Gente, quem tem dúvida aí do que eu já falei, é hora de perguntar, porque isso aqui é a parte mais importante da lição. Quem tem dúvida aí? Alguém tem? Pastor, eu ia, então, tirar uma dúvida. Quando fala que eles começaram a falar em línguas, foi através do Espírito Santo, mas não foi, a língua de Deus. Então, não era a língua dos anjos, né? Era a língua deles mesmo. Isso aí. Dos judaicos, né? Isso, eram dialetos que eles usavam, né, desde a infância. Que nem vamos pensar assim, numa tribo indígena, né? Você está lá numa tribo indígena, você é criança e você aprende a linguagem ali, né? O dialeto daquela tribo. Sim. E aí você sai daquela tribo e vem para a cidade. Aí passam-se 20, 30 anos, você vai num lugar lá, sei lá, numa reunião, numa festa, e de repente as pessoas começam a falar naquela linguagem sua, naquele dialeto que você aprendeu da tribo indígena. Deu para entender mais ou menos? Sim, então, deu sim. Foi isso que aconteceu, tá? Aí você fala assim, mas pastor, tem a oração de línguas, né, que os anjos entendem, a língua dos anjos? Tem também. Só que isso aí é um dom do Espírito Santo. Sim. Nesse texto específico de Atos 2, capítulo de número 1 em diante, eles estavam falando na língua, no dialeto deles, né, dos judeus ali. Tá bom? Sim. Deu para entender isso? Sim. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, eu não sei se não for o caso, não precisa explicar agora. Tá. Eu tenho dúvida referente à Arca da Aliança, que eu escuto muito, mas nunca entendi bem. Se não for assunto da aula, pode deixar para eu posso falar. De maneira simples, eu posso falar assim. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus antes de Jesus vir, entendeu? Então, o que os judeus faziam, Silvia? Aonde eles estavam ali peregrinando, eles levavam a Arca da Aliança. Depois que eles tiveram um lugar fixo, eles fizeram um templo e colocaram a Arca da Aliança ali, que representava, na época, antes de Jesus, a presença de Deus no meio do povo de Israel. Basicamente é isso, tá? A Arca da Aliança, ela foi instituída... Opa, tá dando... Tenta pôr no chat, tá arranha o microfone. Pastor. Oi. Pastor, eu queria perguntar algo, né, sobre a ação do Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, eu me lembro que eu fui na casa da Cleide, que nós morávamos aqui no mesmo bairro, né, e eu tinha muita dúvida. Certo. Eu tinha aceitado Jesus, tudo, e eu fui na casa dela, e nós fomos orar. E eu tinha muita sede, né? Nossa, não é que eu não tenho hoje. É que quando a gente aceita Jesus e é liberto, né, de toda aquela religiosidade. E eu era católica, né? E eu me desfiz, assim, muito de tudo, né? As imagens que eu tinha, né? E eu lembro que uma tarde eu fui na Cleide e nós começamos a orar, só eu e ela no quarto. De repente, assim, pastor, eu do nada, assim, eu recebi uma unção, assim, e comecei a orar em línguas. Eu nem sabia, nunca sabia disso, né? Não foi nem na igreja. E foi tremendo, né? E, tipo assim, quando fala aí, né, falava em várias línguas, né? Aí eu falei assim, deixa eu perguntar. Tá, essa oração que você teve em línguas, Dora, ela foi um dom do Espírito Santo que se manifestou sobre sua vida, tá? Pode acontecer também de você receber o dom do Espírito de orar em línguas e, ao mesmo tempo, você ser batizado com o Espírito Santo. Deu para entender isso aí? Você pode receber o dom de línguas
e você pode ser batizado com o Espírito Santo. Que o batismo com o Espírito Santo... Pode falar. Não, eu entendi. Pode continuar, pastor. Tá, obrigado. Então, o que acontece? Você recebeu o dom de línguas, né? E pode ser que nesse mesmo dia o Espírito Santo também tenha sido derramado sobre o seu coração, né? Acontecem coisas assim, simultâneas. Agora, só lembrar uma coisa muito importante. A testificação de que eu recebi o Espírito não é porque eu orei em línguas, mas sim do novo nascimento, que a gente vai falar depois aqui, que é os resultados que o Pentecostes deve trazer na vida do homem, ou que trouxe na vida dos discípulos dele, e que devem também ser manifestados sobre as nossas vidas, tá bom? Beleza? O da Silva respondi também, da Arca, beleza. Então, vamos para frente aí, eu vou terminar só falando dos resultados hoje do Pentecostes, eu vou tentar, tá? Rapidinho aí, e depois o início da igreja no Pentecoste a gente faz na aula que vem, mas vamos lá aí, ó. Quais foram, deixa eu terminar aqui o texto que é legal, ó. Também é verdade que o dia do Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, foi um dia de primeiros frutos, que era o início da colheita de Deus nesse mundo, que será completada quando Cristo voltar à Terra. Pentecostes, então, traz consigo a ideia de colheita dos frutos. Depois que Jesus batizou a igreja com o Espírito Santo, ela está capacitada a sair ao campo, que é o mundo, e colher os frutos de sua seara. Então, lembrando que depois desses 50 dias aqui, lembra das primícias ali da colheita? Então, é nisso que ele está falando aqui agora, né? Que é o início da colheita de Deus nesse mundo. Então, agora a gente tem que pregar, porque Jesus já batizou a gente com o Espírito Santo e sair ao campo, né? Colhendo esses frutos aí. O que é colher os frutos de sua seara? É pregar a palavra e levar pessoas a conhecerem a Jesus, a viverem com Jesus, né? Esse é o fruto. Agora, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo, que foi derramado lá no dia do Pentecostes, que ele veio sobre a igreja para capacitar ela para pregar o evangelho e a palavra, tá bom? Então, o dia de Pentecostes marcou o início da era do Espírito Santo, novos tempos do relacionamento de Deus com o seu povo, que o apóstolo Paulo afirma ser o mistério do Espírito, que foi inaugurado por Jesus, tá? Esse acontecimento foi tão importante no projeto de Deus para o seu povo, deveria ser também inaugurado com evidências extraordinárias que marcassem a história do povo de Deus. Uma nova revelação de Deus ao homem sempre é marcado com milagres e sinais sobrenaturais, né? Então, o Espírito veio, agora começa a acontecer coisas sobrenaturais sobre a vida dos homens. Até então, Jesus estava fazendo um milagre, lembra? Que ele curou muitas pessoas, libertou, e ele fez isso no poder do Espírito Santo. E olha o privilégio que nós temos, irmãos, que Jesus falou que aquele que cresce nele faria obras maiores. Mas como que a gente vai fazer obras maiores? No poder do Espírito Santo, né? Eu creio que Deus tem, eu falo como pastor da igreja, tá? Com muito temor isso, mas Deus tem preparado as pessoas que querem, né, que estão buscando aí, tem preparado para se encher com o Espírito e a gente sair do nosso comodismo e começar a pregar a palavra, né? E a gente só vai fazer isso, irmãos, no poder do Espírito, só no poder do Espírito. Então, que você seja testemunha, que você seja alguém cheio do Espírito Santo, para começar agora a pregar a palavra, porque Jesus está às portas, né? Em breve ele vai estar buscando, retornando para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então, busque esse enchimento do Espírito Santo, né? Como eu disse, não é só para ser testemunha, a gente vai ser cheio dele, nosso coração vai transbordar de alegria, ele vai enxugar do nosso rosto toda a nossa lágrima, ele vai nos fortalecer, ele vai nos consolar, ele vai usar a gente para curar pessoas enfermas na alma, enfermas fisicamente, enfermidades emocionais, ele vai nos usar para isso. Mas, irmãos, ele só vai usar se a gente buscar esse enchimento do Espírito Santo. Sem ele, é como um símbolo, um sino, né, que você bate ali, o som propaga, mas logo some. Deus não quer isso.
Ele quer pessoas inteiras, verdadeiras. Ele quer usar cada um de nós no poder mesmo dele, para que quando a gente fale, quando a gente ore, quando a gente pregue, as pessoas possam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, rapidinho, os resultados do Pentecoste. Né? Vamos ver as mudanças que ocorreram na vida dos discípulos de Jesus, né? Algo novo e surpreendente aconteceu com aquelas pessoas depois daquele Pentecostes especiais. Vamos ver 5 resultados e a gente termina a aula de hoje. Primeiro, que eu vivo falando para a igreja. Eu recebi o Espírito Santo. Qual que é o primeiro resultado? Eu me tornei um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá? O resto, irmãos, é balela. Eu tenho o Espírito Santo. Tá? Como que eu provo? Eu me tornei um novo homem. Quando a gente fala de tornar um novo homem, não quer dizer que a gente é perfeito, tá? Mas quer dizer que a gente está mudando. Né? Eu tô num processo de santificação, de purificação e de me tornar essa nova criatura, né? Quando Pedro recebeu o poder do Espírito Santo, ele nunca mais errou? Errou. Mas ele não cometeu os erros que ele cometeu antes do Pentecoste. Ele reconheceu seus erros. Ele antes negava Jesus, agora ele não nega mais. Então, ele se tornou uma nova criatura, tá? Então, não há dúvidas, diante dos acontecimentos de Atos, que os discípulos se tornaram novas pessoas depois da experiência de Pentecostes. Antes dela, todos se mostravam covardes, medrosos, né, negavam, traíram a Jesus, reuniam-se às escondidas, né, em João 20:19 fala isso, estavam incrédulos, desanimados com o trabalho de Jesus, mas depois, que transformação que houve, né? Tudo mudou, são fatos de novas criaturas, né? Então, percebe que antes do poder, né, do Espírito Santo ser derramado sobre eles, esses homens tinham várias crises, desânimo, incredulidade, né, falta de coragem, né, covardes, eles eram medrosos. A gente vê Pedro negando a Jesus, né, diante ali de uma roda de pessoas, quando Jesus estava sendo levado à crucificação. Mas e depois? Né? E depois, o que acontece quando esses homens recebem o poder do Espírito Santo? Né? Algo extraordinário acontece na vida deles, tá? O que dá também, né? Uma nova coragem, que é o item 2 aí. Os textos acima nos revelam também que o batismo com o Espírito Santo lhes deu uma nova e surpreendente coragem para enfrentar a oposição, a crítica, a perseguição e os inimigos. Se a gente vê aí a diferença, né, na atitude de Pedro que eu comentei, antes do Pentecoste, que está lá em Marcos 14, 66 a 71, diz que ele estava negando a Jesus. E agora em Atos 2:36, ele fala, Jesus é o Senhor. Jesus é a obra-prima de Deus, né? Ele é o centro de todas as coisas. Mas antes do Pentecoste, não conheço, não sei quem é. Nunca ouvi falar de Jesus. Agora, no poder do Espírito, ele fala, não, eu sei quem é Cristo, né? Ele é o Filho de Deus encarnado, que viveu entre nós, tá? Então, dá uma nova coragem para a gente testemunhar. O que acontece também? Vem uma nova capacitação, né? Os discípulos, na maioria, eram homens simples, mas receberam a capacitação para comunicar a mensagem de Cristo, de maneira que todas as nações ali representadas podiam ouvir a mensagem em sua própria língua. Lembra que eu falei com a Dora, né, de que e a Adri também tinha dúvida disso, que essa oração em línguas eram nos dialetos que as pessoas aprenderam na sua infância. E todos que estavam ali no dia de Pentecostes, eles ouviram na sua língua materna. Isso quem trouxe? Né? Essa capacitação veio do poder do Espírito Santo sobre a vida deles, essa unção especial, tá? Isso é um milagre do Espírito Santo, né, que dá capacidade para evangelização. Os tímidos e medrosos se tornaram intrépidos na evangelização do mundo, no poder do Espírito Santo. Eu gosto de um texto, né, que é o que está lá em Atos capítulo 3, que Pedro, ele prega para mais de 3.000 pessoas. Gente, vamos pensar racionalmente agora. Um pescador pregar para 3.000 pessoas é comum? Fala a verdade.
é comum? O pescador está acostumado com o quê? Principalmente Pedro. Com o mar, com peixe, com ondas, com tempestades, né, em alto mar. Conhecia das marés, conhecia das madeiras que eram produzidas ali, os barcos. Mas o que ele entendia? Vamos pensar um pouco. O que ele entendia de oratória? A Silvia, que tem um monte de curso, né, Silvia? Já deve ter feito um monte de oratória, né? Fez uma pancada já, travou a Silvia. É só o poder do Espírito Santo mesmo agindo nele para ele. E não é, Silvia, porque a gente aprende tanta técnica, isso e aquilo, e como que um homem pescador prega para 3.000 pessoas, agora, sabe o que é o mais surpreendente, além dele pregar? É que as 3.000 pessoas falaram assim, puxa vida, o que a gente deve fazer diante dessa pregação, Pedro? Ele falou assim, vocês têm que se arrepender e batizar. Cara, em um dia aquele homem batizou 3.000 pessoas. Não sei se foi ele, mas 3.000 pessoas. Talvez eu vou passar minha vida inteira aqui e não vou batizar 1.000. Cara, em um dia, 3.000. Tá dando para entender, gente, que o Espírito nos dá capacitação. Tem muita gente que fala assim, e a gente fica chateado com isso, né? Eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer isso na igreja, eu não tenho dom daquilo, eu não tenho dom da... Irmãos, busque a capacitação do Espírito Santo. Busque. Né? A gente vem vindo de uma estafa porque a gente tem que fazer tudo na igreja, e não é isso. Busca a capacitação. Eu tô vendo que tá precisando de diáconos. Senhor, me dá poder do teu Espírito para eu ser um diácono aprovado pelo Senhor. Tá faltando professor na escola dominical, não, né? Mas também, pode dividir comigo, eu não tenho meu ego aqui inflado, não, que só eu que sou o canal de Deus, não sou. Mas busca a capacitação que vem do Espírito. Às vezes você tem um dom aí e não desenvolve o dom porque você não tem buscado em Deus. Então fala, Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito para poder abençoar o reino, para ser testemunha do Senhor, né? A nossa igreja, irmãos, ela necessita, né, de um despertamento espiritual. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que a nossa igreja só vai encher, não se eu, o pastor Zé Roberto, qualquer outro líder pregar bem. Ela vai encher quando a gente entender que nós temos agora uma capacitação do Espírito para pregar a palavra e levar pessoas a Jesus. Então, busque durante essa semana, né, dizendo, Espírito, vem sobre mim, me dá a capacidade para eu trabalhar, para eu executar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Irmãos, tudo é passageiro aqui, tudo é passageiro. A Bíblia fala aqui que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A gente está muito preocupado com as coisas secundárias e não tem buscado aquilo que é primordial para as nossas vidas. Esses discípulos, né, na maioria deles simples, um era cobrador de imposto, alguns deles pescadores, mas eles receberam uma capacitação extraordinária de Deus. Né? Foram presos, foram açoitados, mas não negaram a fé em Cristo Jesus. Tá? Então, busque essa capacitação, e Deus vai te dar essa capacitação no poder do Espírito Santo. Você acha que eu nasci sabendo pregar? Você acha que eu nasci sabendo tocar violão? Você acha que eu nasci sabendo arranhar um pouco a bateria? Você acha que eu nasci? Você acha que eu nasci sabendo mexer em mesa de som, em microfone, isso, aquilo? Não. O Espírito vai nos capacitando a fazer, mas a gente cansa. Porque tem muita gente de braço cruzado, a gente precisa se despertar para essa nova capacitação que o Espírito Santo quer trazer sobre cada um de nós, tá bom? Vamos lá, tem 10 minutinhos aí. Nova compreensão também. Os discípulos também obtiveram uma nova compreensão das Escrituras, porque o Espírito Santo é o intérprete das Sagradas Escrituras. O Espírito ilumina o crente para que veja Jesus nas Escrituras e saiba entendê-las e delas falar corretamente. Essa nova compreensão vem quando eu leio a palavra e a minha mente é iluminada pelo Espírito Santo para entender o que Deus está falando. Deu para entender isso? Então, eu estou lendo a Bíblia. Quem que vai iluminar? O Espírito Santo.
Quem que vai fazer queimar meu coração para entender aquilo que está sendo falado na palavra? O Espírito Santo. Esses homens, naquela época, tiveram essa compreensão. Como eu disse, né? Pescador provavelmente não sabia nem ler e escrever. E aí o Espírito capacita esses homens. Eles tiveram que aprender, mas eles foram capacitados para depois falar corretamente, entender os ensinamentos de Jesus, né? Todo o sermão de Pedro está baseado no Antigo Testamento, conhecido naqueles dias por todos, que foi Atos 2, do 16 ao 21, do 25 ao 28, do 34 ao 35. Então, olha para você ver, um pescador, ele foi pregar e ele tinha base do Antigo Testamento, né? E quem trouxe isso para ele, a capacitação de entender o Antigo Testamento? O Espírito Santo de Deus. E ele pôde falar de igual para igual para aquela nação judaica, né? E as pessoas entenderam o que ele estava falando e depois serem batizados. Eu acho que eu confundi, né? Não foi Atos 3, foi Atos 2 que Pedro pregou. E por último, uma nova mensagem também, né? Agora os discípulos de Jesus tinham uma nova e alvissareira mensagem para o mundo. A mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ver a mensagem de Pedro no primeiro sermão público que aconteceu no primeiro avivamento espiritual da história, né? Olha o que ele fala, né? As profecias do Antigo Testamento começaram a se cumprir, conforme Joel 2, 28 e 32. Então, no sermão dele, ele fala das profecias de Joel, no capítulo de número 2, do versículo 28 ao 32. Quem que trouxe essa nova mensagem a eles? O Espírito Santo. Ele também começa a pregar, né? Jesus crucificado foi o centro da promessa dos profetas do Antigo Testamento. É o início de um novo relacionamento de Deus com os homens. Então, Pedro, ele está começando a falar agora da crucificação de Cristo, mas com base no Antigo Testamento também. Uma nova mensagem também, que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, né? É o Messias no sentido do quê? É aquele que vai salvar o homem. A missão de Jesus, né, que é o Messias, era de salvar o mundo. E Pedro, ele começa a pregar essa nova mensagem também. Porque até então, gente, essa mensagem não estava sendo pregada. Quem estava pregando era João Batista. Mas agora, com o poder do Espírito Santo, agora os discípulos também começam a propagar que Jesus Cristo é o Messias, que ele é o Salvador. Tá? E por último, que agora o caminho certo é arrependimento, perdão, batismo e a unção do Espírito Santo. Ou a gente pode falar batismo com o Espírito Santo, tá? Então eu termino com essa nova mensagem que Deus deu através do Espírito aos discípulos dele, principalmente para Pedro. O que ele abriu ali dessa nova mensagem? Que agora não preciso mais no templo, que agora o véu foi rasgado e eu tenho livre acesso ao Senhor, né? E isso tem que trazer o quê? Arrependimento. Arrependimento nosso, né? Que é se arrepender dos pecados, que é se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu também falou do perdão. Que perdão que é esse que ele está falando? Que agora em Cristo Jesus nós somos perdoados. Né? Eu não preciso mais levar uma pomba, não preciso mais levar uma ovelha, não preciso mais levar um animal algum para ser sacrificado. Porque Jesus, ele morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário. E agora eu tenho perdão dos meus pecados, tá? Do batismo também, né, que é o batismo nas águas, que era necessário também. E depois ele fala do batismo com o Espírito Santo. Então essa é a nova mensagem que os discípulos pregaram no Novo Testamento, né? Começar de Pedro e tantos outros, né? A gente fala do apóstolo Paulo, que escreve mais da metade aí do Novo Testamento. Ele pregava também isso, né? Arrependimento, perdão, batismo e receber o poder do Espírito Santo. Então, eu espero que Deus tenha falado com vocês, assim como ele falou comigo, e que a gente possa buscar, né, essa unção do Espírito Santo. E existem algumas maneiras a gente fazer isso, né? Eu acho que a primeira delas é a oração. Né? Lembra que Jesus falou, vocês ficam reunidos lá em Jerusalém,
porque do alto eu vou manifestar o poder do meu espírito. Então, acho que sem oração, a gente não vai ter essa capacitação, não vai ter essa unção do Espírito Santo, tá? Então, se nós não buscarmos, irmãos, os milagres não vão acontecer na nossa vida, não nos enganemos disso, tá? É preciso tempo, é preciso debruçar-se diante de Deus e pedir para que Ele gere, né, esse batismo do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente se torne também novas criaturas através dessa experiência com Ele, tá bom? Quer alguma pergunta, Silvia? Não, eu ia falar que nesse momento também, no final aqui, nesse momento assim, tá todo mundo, muitas tribos, né, de pessoas que a gente conhece, espírita, evangélico disso, a minha irmã é da Universal, minha avó tem a sua religião, né, e a gente fica meio travada, assim, nessa questão, nem sou especialista em pregação, né, mas você fica meio travada, tipo assim, uma família que foi a vida inteira espírita, né, aí eu acho que a gente fecha, tipo, a hora que você se sente impotente aí de falar, né, de pregar, a gente fecha com a oração, tipo assim, já que eu não posso falar, que eu já estou travado, você não pode falar nada hoje, né, a gente pode orar, então, para Deus dar iluminação, o Espírito Santo, Pode nesses fazer casos, isso. né, Pode para a fazer. gente e para o outro. Amém. Para a gente e para o outro. Só para eles não adianta. Assim, Eu faço assim, isso. Eu faço isso na minha família, na família da Ana, às vezes a oração, né? E uma coisa que é bom, que aí é um testemunho da nova criatura, que é o testemunho nosso de vida, né? Exatamente. Eu acho que a maior mensagem nossa é essa, né? Sim. Quem nós somos. Sim. As pessoas estão olhando para nós, né? Elas querem ver se aquilo que a gente prega está de acordo com aquilo que a gente vive. Então, acho que o poder do Espírito, Silvia, ele vai agir na sua vida, viu? Eu tenho certeza. Não, eu lembro, quando eu comecei aí, as pessoas falavam assim, comecei a frequentar mais, Silvia, mas é impressionante como você mudou. Eu falei, tá na mão de Deus. Amém, isso aí. Esse Ainda é o maior tem testemunho. Muito que mudar. Tem muito que mudar. Amém. Quem quer falar aí? Está terminando. Não, eu só ia comentar que o Espírito Santo, ele prepara também, não só nós para falarmos, mas também como a outra pessoa para escutar. Sim. Então, assim, quando a gente ora e pede direção do Espírito Santo, a gente também tem que pedir para a pessoa que a gente vai falar, né? Porque quem convence é o Espírito, mas ele usa a nossa vida para ser como testemunho também para passar algo para a pessoa, né? Então, a gente tem sempre que estar orando tanto para nós, para Deus abrir portas para a gente falar algo para nossos familiares, amigos, como também para aquela pessoa escute, né? É verdade. Isso que a Silvia está falando mesmo. Amém, Dri. Gente, vai acabar a aula aí. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo, viu? Um beijão para vocês todos aí. A gente se vê à noite, se assim Deus permitir. Tchau, pastora. Tchau, obrigado. Deus abençoe. Amém. Tchau.